Já voltou, que bom. Perfeito, pessoal. Continuando, então, nossa aula 1, estamos falando sobre administração científica, Taylor, né? Fazendo uma breve revisão ali a respeito do estudo da administração. Então, Taylor, fiz questão de mencionar para vocês, né? Responsável pela administração científica, ênfase nas tarefas, e agora a gente vai falar a respeito do Fayol, que é, né, responsável pela teoria clássica da administração, tá? Eu fiz questão também de mencionar porque vocês vão ver, tem algumas questões de concurso público e eles vão justamente, né, fazer a distinção entre um e outro. O Fayol, o foco dele, né, é na estrutura. Então vamos lá. Henri Fayol, Jules Henri Fayol, nascido em Constantinopla, 1841 até 1925. Também engenheiro, só que engenheiro de Minas, né? E Fayol, ele era francês. Então, ele é o fundador da teoria clássica de administração, né? E daí tem aqui, ó, e administração industrial e geral, é o título original da obra dele. O Fayol é o responsável por incentivar a formação, né, dos cursos de administração e você desenvolver, né, um profissional que seria o administrador. Por quê? Porque não necessariamente o engenheiro, ou na verdade o engenheiro, ele tem toda a base de cálculo, mas ele não tem outros conhecimentos, outras habilidades que deveriam ser desenvolvidas. Então, por isso que ele é um dos grandes defensores e por isso que eles são, né, tanto o Taylor quanto o Fayol são considerados, então, assim, né, como o pai, né, da administração, né, justamente por focar tanto no desenvolvimento do estudo da administração. Fayol, então, ênfase na estrutura organizacional para que a empresa atinja eficiência. Ele criou as funções básicas da empresa. No próximo slide a gente vai ver quais são as funções. Alguns dos princípios: autoridade, responsabilidade e unidade de comando. Fayol dizia o seguinte, que deve haver unidade de comando. Ou seja, cada pessoa deve se reportar somente a um superior. A ideia de unidade, né, de unidade de comando, tá? Então, assim, ó, vejam que o cara, né, antigo, né, lá do século XIX, né, 1800 e pouco até 1900, ó, vou botar aqui um slide. 1841 até 1925. Ele comenta algo que acontece no dia de hoje, né? Às vezes você tem uma situação que alguém trabalha para uma empresa menor e daí você é contratado, né, por uma senhora. Ela diz assim, olha, aqui a empresa, né, meu nome é tal, você vai trabalhar para mim, quem é o sócio responsável é meu. Então, meu marido é o sócio administrador, né, trabalho junto com ele, né, e ele, né, você vai conhecer ele no nosso próximo encontro e beleza. Aí, o que acontece? Tem a esposa, tem o marido. Aí, o marido solicita algum procedimento para que você faça, daqui a pouco chega a esposa, que foi quem lhe recrutou, né, quem lhe contratou, e ela fala assim, ó, para tudo aí, e me ajuda lá no carro, porque eu comprei algumas coisas, me ajuda a tirar lá do carro e fazer. Aí você ajuda. Daqui a pouco, aparece o filho e fala assim, olha, a gente está com um problema ali na questão de TI, né, interrompe isso aqui e faz. Então, assim, ó, se a pessoa... Tem duas situações, né? A situação, às vezes, o funcionário acaba não aguentando, porque tem, popularmente, que o pessoal fala, muito cacique para pouco índio, todo mundo querendo mandar no cara, né? É claro, se a empresa é tranquila, ou se o pessoal se entende, excelente. Agora, se já existe um conflito entre eles, aí fica aquela situação assim, ó, tudo que o fulano pedir para ti, você não faz, porque quem manda nessa empresa sou eu, o meu filho não manda nada. E aí, daqui a pouco, o filho solicita alguma... Aí o cara fica maluco. De forma geral, quando acontece esse tipo de coisa, é quando você vê que o funcionário já disparou e-mail para metade da cidade e está mandando WhatsApp para todos os amigos para pedir uma nova oportunidade de trabalho. Já na época do Fayol, o Fayol disse, olha, isso não funciona. O que funciona é o seguinte, é a unidade de comando. O cara sabe a quem que ele deve se reportar. Fayol é responsável por todo o estudo, ou ênfase na estrutura.
Depois a gente vai trabalhar uma representação gráfica que vai, né, melhor compreender a estrutura da empresa, que é o organograma. A lógica é o que do organograma? Que cada um saiba a quem ele deve se reportar, quem que é o superior hierárquico, né? Se tiver uma situação, a quem que ele deve comunicar, tá? Para que não tenha trocentos mil chefes. A ideia de autoridade e responsabilidade é bem interessante, né? Vocês sabem qual que é a diferença entre autoridade e responsabilidade? Toda pessoa que tem autoridade tem responsabilidade? O que vocês acham? Eu consigo delegar responsabilidade? Desculpa, consigo delegar responsabilidade? Vamos trocar uma ideia. Estamos eu e o Felipe aqui, né? Quem sabe semana que vem a gente tá com mais gente aqui. Deixa eu ver o que o pessoal escreveu. Estamos eu e o Felipe aqui, mas imagine que a gente tivesse a sala bem cheia, ok? Aí eu falo assim, Felipe, cara, surgiu um imprevisto e eu vou ter que sair aqui da sala de aula, mas tu conversa com a turma e eu vou te dar autoridade, tá? Eu vou te passar autoridade, Felipe fica aqui na frente, cuida da turma, vamos fazer um trabalho, alguma atividade aqui e aí segura o pessoal até as 10. Quando chegar às 10 horas, libera numa boa. Beleza. Felipe vem aqui para frente e fala, pessoal, é o seguinte, a gente estava vivendo uma pandemia, né? Eu estava vivendo uma pandemia, então vou pedir para que vocês não se aglomerem, né? Não matem as saudades de um com o outro e que vocês não conversem, nem abracem seus colegas, nem... Cara, não vai funcionar. Não vai. Todo mundo vai dizer assim, Felipe, cara, na boa, a gente gosta de ti pra caramba, mas a gente é teu amigo. Então, assim, não comenta nada com o prof e quem sabe a gente pede uma pizza bem legal aqui, uma pizza pra turma. Aí, beleza, óbvio, né? Até o prof gostaria de comer pizza, né? Então, assim, tá tudo numa boa, né? Eu não estou na sala, está o Felipe aqui, o pessoal tá comendo uma pizza. Aqui ainda tem aquela plaquinha, né? Não pode comer. Aí, daqui a pouco... entra a diretora, ou a nossa reitora, perdão, entra a reitora, tá dentro, e fala assim, cadê o prof. Rafael? Aí o Felipe fala assim, não, o prof. Rafael teve que sair, mas eu estou aqui, na autoridade. Né? Na autoridade aqui, estou aqui. Ela falou, mas não pode comer, estão comendo, estão uma barulheira. Lá embaixo o pessoal nem consegue ter aula, nem no andar de cima, de tanto que o pessoal tá, né? Na verdade, eu esqueci de falar, mas tinha até uma balada aqui dentro. Senhores, pergunto uma coisa. O que é que vai acontecer com o Felipe? O Felipe é o responsável? Não. A mesma lógica é a seguinte, não por mal, né? Não. Ele é uma pessoa responsável, mas ele não é responsável pela situação, certo? Foi passada uma autoridade para ele. Mas a responsabilidade caberia a quem? Caberia a mim na qualidade de professor. É a mesma coisa na empresa, né? Então imagina assim, você tem lá um diretor, né? Ou você tem um gerente. O gerente ganha 25 mil reais por semana. Eu ia dizer por mês, mas isso daqui era pouco, então eu disse por semana. O gerente ganha 25 mil reais por semana. Aí era para fazer a manutenção preventiva da máquina. Ele não fez, ele foi orientado a fazer a manutenção preventiva da máquina. No final de semana, trocar alguns rolamentos, mexer na esteira para não dar problema, ok? Ele não fez, ele não acatou. Aí ele chega e ele fala assim, aí chega na segunda-feira, dá um problema na máquina, a máquina para, a esteira para de funcionar, dá um prejuízo de 250 mil reais para a empresa. Aí ele diz assim, a culpa é toda do estagiário, porque o estagiário, ele é responsável por abrir meus e-mails, imprimir e botar na minha mesa. Pergunto para vocês acham que o gerente vai ser despedido por justa causa ou vai ser só o estagiário? O cara vai ser despedido. Então, assim, o que a gente pode fazer na brincadeira, ou trocar uma ideia com vocês, é que assim, eu passei a minha autoridade para o Felipe. O Felipe vem aqui e perante a turma ele vai dizer, olha, eu estou incumbido aqui na situação e beleza, certo?
o Felipe tem aqui a autoridade. Só que a responsabilidade, eu não me desvencilho, né? Eu não consigo passar a responsabilidade para uma outra pessoa. Então, a responsabilidade vai ser sempre, né, de quem já era devido. Ah, professor, mas ele poderia cobrar lá o Felipe alguma coisa assim? No meu caso, acho que não, mas dependendo da situação, ele até poderia tentar questionar a quem ficou. Mas é assim, ó, você consegue delegar a autoridade? Sim. Delegar a responsabilidade? Não. Né? Concordam? Defendi a necessidade de um ensino organizado e metódico para formar administradores. E a divisão do trabalho no nível de departamentos, divisões, seções e unidades. Então, vou puxar para o canto aqui. Ó, aqui a gente vê as 6 funções essenciais que eu havia comentado. Né? Então, eu tenho a empresa, né, e as funções. Se a gente for ver, isso é como se uma representação gráfica, né? Essas 6 funções aqui, ó, elas aparecem embaixo com uma outra organização, né? Porque ele tem as administrativas. Acho que eu estou apontando. Deixa eu apontar aqui com o mouse aqui. O mouse não foi. Ó, administrativas. Aqui. Administrativas, contábeis, segurança, financeira, comerciais e técnicas. E aqui a gente vê, né, como se fosse a ideia da administração. E daí, as técnicas, né, que atualmente a gente chama da questão operacional, da fabricação, comerciais, financeiras, segurança e contábeis. Tá? É também de FAIOL, aquilo que a gente escuta muito, né, a respeito da administração, que é planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Tá? Hoje você tem como figura de dirigir, né? Então, o que é cada um deles, né? Planejar, prever antecipadamente uma ação, organizar, proceder à divisão do trabalho, comandar ou dirigir, né? Se fazer, obedecer, coordenar, significa harmonizar esforços, e controlar, que é justamente avaliar os resultados. Que eu acho que o próprio professor Belli deve ter falado a respeito também do ciclo PDCA, que a gente viu em qualidade, que é o planejar, né, o plan, do, que é o fazer, né, check, que é o avaliar, e o act, que é o corrigir. Taylor e Fayol. Então, pela escola clássica, a ideia, né? Taylor e Fayol é um método científico e racional da administração, seu caráter descritivo, prescritivo e normativo. Então, assim, ó, como é que é? Ele vai descrever como é que deve ser, ele já faz as prescrições de como que deve acontecer e de forma de normas. Ele faz uma distinção entre o quem planeja, né? Então, você vai usar um método científico, vai ser tudo bem planejado, e daí você vai ter quem vai executar. E é isso. A estrutura formal é o único caminho viável para se alcançar a eficiência, né? Também focado na divisão do trabalho e supervisão funcional. Eficiência baseada na unidade de comando. A gente falou sobre autoridade e responsabilidade, sendo que a responsabilidade é uma consequência natural da autoridade. Linha de comando versus linha de staff. Aqui, quando a gente vai falar sobre o organograma, né? Que a staff é mais assessoria ou aconselhamento e uma linha de comando. A gente vai ver o organograma bem tranquilo. E aqui a gente aborda um pouco a respeito das falhas. Porque acho que vocês aprenderam assim quando tiveram também, né? Quando você vai evoluindo de uma escola para outra, você vai vendo assim, ó, o que talvez foi tido como uma falha e o que é, né? Da onde a próxima escola partiu para tentar aperfeiçoar ou com outro enfoque. Então, o que é considerado as falhas desses autores é que o enfoque é como se a pessoa fosse um robô, né, como se fosse uma parte da máquina, então extremamente mecanicista, e segundo, né, uma ideia de uma abordagem incompleta da organização, porque você pensa na organização como ela dentro de um retângulo, dentro de um quadrado fechado, né, como se não houvesse interação dentro dela com o meio, e, né, todo o planejamento ali, e considerando também que as pessoas, na verdade, elas nem se rebelam, elas não têm opinião, elas devem simplesmente agir, né? Você não tinha todo
uma evolução tecnológica para que tivesse os robôs, então você pensa na pessoa como se ela fosse uma máquina para fazer uma determinada etapa que, num primeiro momento, não foi automatizada. Aí a gente tem uma outra escola, né, que é a escola das relações humanas, cujo autor principal é o Elton Maio. Vocês lembravam disso de cabeça ou já tinham esquecido? E o pessoal que está no online também? Elton Maio, ele tem algo chamado, né, experiência de Hawthorne. Deixa eu ver se ele já aparece aqui. Aí. Ó, figurinha dele. Elton Maio, ele é um australiano, um psicólogo, sociólogo e pesquisador de organizações. E ele era professor da Harvard, né, Harvard Business School. Né? Ele realizou destacada pesquisa que popularizou-se como Hawthorne Studies, né? Os estudos de Hawthorne. Elton Maio chefiou uma experiência, né, nessa fábrica da Western Electric e ela se localizava no bairro de Hawthorne, por isso que é, né, Hawthorne. Em Chicago, e essa experiência caracterizou-se como um movimento de resposta contrária à teoria clássica da administração, considerada pelos trabalhadores e sindicatos como uma forma elegante, né? A teoria clássica, tá? Como se ele considerou, né, como se a teoria clássica fosse uma forma elegante de explorar o trabalho dos operadores para benefício do patronato. Então, assim, ó, aqui, né, cada um de vocês, como acadêmico, tem um norte, tem uma noção. Se a gente vai conversando, às vezes alguns vão dizer assim, professor, eu gosto mais da área financeira, outro vai dizer assim, gosto mais da gestão de pessoas, então eu tenho uma visão assim, assado, talvez diferente do outro colega. Como é que eu vejo aqui a experiência de Hawthorne, né? Eu brinco, né? Vocês também devem, não sei se vocês lembram como é que eram as etapas ali. Não lembra da experiência? Então, assim, ó, imagine o seguinte, tá? Eu tenho pessoas aqui que estão... Tem pessoas que estão aqui na 8ª fase, eu tenho pessoas que estão na 6ª, e acho que agora eu estou no grupo que aparece como 5ª fase, lá, o grupo que vocês me colocaram, né? Então, assim, ó, eu penso o seguinte, né? Você imagina que você é um pesquisador, ou que é você fazendo o seu trabalho de conclusão de curso, está fazendo o TCC, beleza? Aí, ele fez o estudo numa fábrica de relés, né? E daí, o que consistia o estudo? As pessoas estavam trabalhando e ele começou a mexer na iluminação. Ele deixou o ambiente mais claro. E foi mais claro. E daí, beleza, ele iluminou melhor o ambiente, aumentou a produtividade. Né? Então, assim, ele mexeu na iluminação. Aí ele falou, pronto, tenho aqui, né, o meu estudo, né, que nem vocês com o TCC, tenho aqui meu estudo aqui. E o estudo é o seguinte, ó. Quem tem aula com o Vanderlei lá de estatística. É a relação entre quanto maior luz, mais produtividade. Né? E ele comprova que é igualmente proporcional. Né? Não é nem inversamente proporcional, mas quanto mais aumenta a luz, mais aumenta a produtividade. Está feita a tese. Aí, agora era simples a brincadeira. É só fazer o seguinte, diminuir a luz, ele vai diminuir a luz, vai diminuir a produtividade. Essa é a lógica, beleza? Brincando, né? O cara pensa, vou fazer isso, vou diminuir a luz, estou com uma baita tese, vou publicar em tudo quanto é lugar, já sou pesquisador da Harvard. Quando ele reduziu a luz, vocês lembram o que aconteceu? Não? Pois bem, a produtividade continuou aumentando. Por quê? Porque eles foram observar, ou eles verificaram o seguinte, que o que aconteceu era que as pessoas... Elas melhoraram a produtividade porque eles viram que o empregador estava interessado em melhorar as condições, ou que estava interesse, e esse interesse fez com que eles também se motivassem, né, a melhor produzir. Também teve outra coisa que é muito importante dessa escola, e que nem eu conversei com vocês. A gente está fazendo essa ideia de uma revisão pelo seguinte, eu vejo cada um de vocês ou tocando um negócio, né, uma empresa que vocês trabalham, gerenciando, administrando, ou montando o seu negócio, e daí o cara vai usar aquilo de Taylor e Fayol? Vai sim. Só que ele também tem que lembrar daqui.
Como assim daqui? O seguinte, lembram que Taylor desenvolveu o papel do supervisor? Que o supervisor é como se fosse quase aquele capataz, né? Do escravo lá. Ele diz assim, trabalha, estou monitorando, né? É tipo, né? Enfim. Então, tipo assim, ó, o cara meio já tá fazendo corpo mole, vai vir o supervisor, o cara finge que tá trabalhando, sabe? Que nem quando você tem um sobrinho, assim, que o cara não tá lendo, a criança não tá lendo, quando você entra assim, ele já tá fingindo que tava lendo, estudando a tarde inteira em casa. Tipo assim, né? Acontece. Então, num primeiro momento, você pensa que quem cuida muito dessa questão da produção pode ser o supervisor. Elton Maio, da Escola das Relações Humanas, ele disse assim, ó, vou falar um negócio para você. Isso é uma bobagem. Sabe por quê? Porque é muito mais importante do que aquela figura do supervisor ou do dono da empresa é o papel que um outro colega da equipe ou que os grupos têm em relação aos colegas. Então, vou dar um exemplo. Pensem que vocês estivessem fazendo trabalhos em grupos. Como se fosse uma empresa e fossem trabalhos em grupos. Aí, tem aquele colega e vocês trabalham em grupos de 5. Aí tem aquele colega que chega atrasado ou que falta. Se ele chega atrasado, ou se ele faltar, em vez de vocês estarem em 5, vocês vão estar em 4. Óbvio, né, professor? Óbvio, né? Então, assim, ó, aí a equipe do lado vai estar trabalhando em 5. Significa que o resultado de vocês, da célula de vocês de produção, vai ser sempre pior. Porque vocês trabalham com a menos. Muito mais forte do que aquele supervisor encher o saco do cara, porque o cara, quando tá faltando, tá no dane-se, no se lasque. É a equipe. Então, assim, ó, o cara chegou atrasado, a equipe fala assim, ó, a próxima vez que você chegar atrasado para trabalhar aqui na nossa equipe, você já nem chega. Você já orienta lá a empresa para contratar uma outra pessoa para ficar no seu lugar, porque senão vai dar zebra aqui, né? É claro, né? Muita coisa mudou, né? Antigamente o pessoal era assim, mais literal, dependendo até partia para um combate físico, né? Eu já passei situações no escritório, por exemplo, que um funcionário falou assim, olha, eu fui agredido na empresa, tá? No caso dele ser agredido, o dono da empresa, ele tem responsabilidade? Tem. Ele tem que tomar providência? Sim, ele tem que tomar, tá? Daí vocês perguntam para o professor de legislação trabalhista. Se ele não respondeu, eu respondo no outro dia. Tá? Mas assim, ó, muito mais forte do que aquele supervisor para dizer, ai pessoal, vamos trabalhar, vamos se motivar, é o cara dizer assim, ó, a próxima vez tu não aparece mais aqui, certo? E isso é o Tomaio viu. Assim como, né, ele começa a analisar o aspecto humano da pessoa, que se você pensar nas pessoas como robôs, você não vai ter tanto resultado. Lembra que a gente falou da iluminação? Então, você melhorou o ambiente de trabalho e você gerou muito mais produtividade. Porque a gente está falando, como diz o nome dessa escola, Escola das Relações Humanas, pensando no ser humano. Tá? Então, ó, na época, a alta necessidade de se humanizar e democratizar a administração nas frentes de trabalho das indústrias, aliado ao desenvolvimento das ciências humanas, né? Psicologia, sociologia, dentre os outros, e as conclusões da experiência de Haldan, fez surgir essa teoria das relações humanas. A experiência de Haldan, eu vou deixar, né, o material para depois analisar, mas de forma sintetizada eu falei para vocês. Né? A primeira fase, ela pretendia confirmar a influência da iluminação sobre o desempenho dos operários, e implicou somente numa preponderância do fator fisiológico, perdão. Aí, ó, a experiência tinha por objetivo estudar a fadiga, os acidentes e a rotatividade do pessoal, beleza? Aí tem a segunda fase, a terceira fase, e que conclusões a experiência teve? A conclusão é o seguinte, a produção, ela é resultado de uma integração social, ou seja,
Vocês sabem disso, por exemplo, a gente falou sobre trabalhos aqui em sala de aula. Se tem uma equipe que ela é entrosada, todo mundo trabalha, funciona legal, essa equipe ela começa a ir muito mais longe. E se a empresa como um todo, ela tem uma boa integração social, ela vai ter resultados fantásticos. Então, ela tira um enfoque simplesmente naquela abordagem mecânica e ela traz uma abordagem mais para o lado, né, de uma integração, o lado mais das pessoas, o lado social. Também a respeito do comportamento social dos empregados e a respeito das recompensas e sanções sociais. Então você imagina o seguinte, ó. Sabe aquela festinha de final de ano? Imagina o que é, né? Você vai, você não, né? Não vou pensar em você, mas você imagina assim, ó, que você tem um cara que ele é horrível para trabalhar junto com você. Aí aparece ele, a pessoa, com a mulher e os filhos. Aí todo mundo vai conversar, ele quer conversar com alguém, dizer, oi, tudo bom? Deixa eu apresentar. E as pessoas meio que viram as costas e não falam com ele. Cara, imagina o baque que dá numa pessoa, né? As pessoas tipo assim, não interagirem com ele. Então, assim, ó, o grupo, ou esqueçam a festinha de final de ano. Pensem só o seguinte, imagina o que é você trabalhar e ninguém conversar contigo no ambiente de trabalho. Mais adiante a gente vai falar de uma outra escola. Dependendo da necessidade, o cara vai dar o dane-se, se ninguém falar com ele. Mas depois, dependendo em que nível que ele tiver na hierarquia, alguns já estão até pensando no nome da escola, né? Dependendo, o cara vai dizer, cara, não dá para mim todo dia num clima que para mim não é legal, né? Essa escola, né, das relações humanas, ou teoria das relações humanas, ela vai trazer a ideia, né, dos grupos informais. Como Taylor e Fayol, eles tinham a ideia, né, de você ter o planejado, a estrutura deve ser estrutura formal, né? A estrutura, qual que é a estrutura? A que eu planejei, a que deve funcionar. Agora, Elton Maio vai dizer assim, olha, infelizmente, apesar de você não gostar, existe sim a figura dos grupos informais. Como assim? Vamos dar um exemplo. Aliás, eu vou trazer um caso prático para assim, uma situação real, tá? Do que aconteceu. Deixa eu puxar aqui para mim. Só para eu me ver aqui. Ó, senhores, pensem comigo o seguinte. Teve uma pessoa conhecida, como muda, né? Porque eu sempre podia conversar alguma coisa na sala de aula, não estava sendo gravado, agora fica gravado o negócio, depois fica, né? Antes o cara, né, podia comentar, não tinha. Teve uma pessoa extremamente competente, que ela tinha um bom conhecimento, e uma certa vez a pessoa falou assim, olha, Rafael, eu estou procurando uma gerente financeira. Aí eu falei assim, eu tenho essa pessoa que já trabalhou com este sistema, ele conhece o sistema, e ela tem experiência porque ela trabalhou em tal empresa, beleza? O que aconteceu? Vejam só. O que pode acontecer como exemplo, tá? Vou contar o que aconteceu, que foi o caso, mas poderia ser uma situação que eu quero que fique aqui na ideia. O que aconteceu foi o seguinte, as pessoas elas tinham um gerente que era um gerente muito carismático. Todo mundo gostava do gerente, o gerente era muito gente boa. Nesse caso, o gerente ele acabou se afastando para tratar a saúde e depois ele voltou, tá? Depois, inclusive, ele voltou, chamaram o cara. Mas pensem o seguinte, pensem que às vezes você tem um analista que está lá com um nível de analista que ele poderia subir para gerente. Todo mundo está torcendo, porque, digamos, o gerente vai se aposentar e todos os colegas já sabem que aquele analista vai ser o gerente. Aí, quando chega no dia que o cara fala assim, hoje eu vou anunciar um novo gerente, todo mundo já olha para o analista e fala assim, é hoje que tu vai virar gerente? E alguém já está até pensando no cargo de analista para subir no cargo, né, para ficar naquela posição. Aí o cara fala assim, olha, eu pensei bastante, eu trouxe uma pessoa de fora que não trabalha aqui com vocês, a equipe fica decepcionada. Como esse analista já trabalha há muito tempo, todo mundo pergunta as coisas para quem? Para o analista. Ninguém pergunta para o gerente. E dependendo, eles começam a boicotar o gerente. Beleza? Quero contar o que aconteceu. No caso, ali numa situação verdadeira. Me perguntaram da pessoa, eu falei, ó, tem essa pessoa, indica essa pessoa, a pessoa
que eu confio, acredito que vai ser bacana. Na conversa com a diretora falou assim, ó, eu quero que você melhore a minha estrutura, eu quero que você faça acontecer. Ela chegou lá e ela falou assim, olha, aqui eu tenho 5 pessoas que eu conseguiria fazer com 2. Com 2 pessoas eu faço o que tem aqui. Uma pessoa fica só no celular mandando mensagem, ai, amorzinho, te amo, também te amo, e não sei o quê, né? E tem alguns outros procedimentos que não estão legais. A mulher chegou tocando terror, tá? A gerente financeira chegou tocando terror. Não agredindo nem nada, mas mostrando pontos onde poderiam ser melhorados. Lembra que a outra pessoa, eles tinham, né, na equipe, uma outra pessoa, era um homem, né? Mas o cara era um homem que era uma mãe, assim, né? Tipo assim, se o cara ficasse lá, ele ia dizer, ai, querida, né? Querida, será que... Vamos trabalhar um pouquinho, quem sabe hoje, coisa e tal. Eu tinha uma equipe de 5, podia fazer outro papel de 2. E todo mundo gostava. Ele comprava chocolate para todo mundo, fazia coisa, e era só café da tarde, lanche da tarde e tudo mais. E ela chegou botando pilha. Ela, a princípio, tinham dito para ela que ela tinha carta branca. Beleza. Como é que continuou a história, professor? A história continuou assim, ó. A diretora veio conversar comigo e falou assim, Rafael, dá uma conversada lá com a pessoa que eu sei que conhece, coisa e tal, diz para ela dar uma aliviada um pouco, porque o pessoal já veio falar comigo, que ela está querendo, eu entendo que ela está querendo melhorar, mas o pessoal está um pouquinho resistente, né? Imagina, óbvio que todo mundo vai ser resistente ali à mudança, e até porque você saiu, né, de uma pessoa que é um paizão para algo que é um capeta lá do lado, né, comparado um com o outro. Aí cheguei, conversei com a pessoa e falei, olha, né? Ela falou, não, mas poxa, mas por que a pessoa não vem falar comigo, não sei o quê, ela disse que eu tinha carta branca. Dei a dica, certo? A história terminou assim, ó. As pessoas foram conversar com a pessoa, com a direção, e falaram assim, ó, a equipe vai pedir demissão em massa, se não rolar a cabeça, beleza? E daí ela falou assim, a direção veio falar comigo e falou assim, Rafael, estou numa situação, né, estou só comentando contigo, já que indicasse. Claro, minha situação com a diretoria ficou perfeita, não tive problema nenhum, porque a pessoa realmente era competente, né? Mas enfim, não funcionou. Ela falou assim, Rafael, é o seguinte, aconteceu assim, assim, assado, beleza. Né? Eu não sabia quando seria, mas na verdade o que aconteceu foi o seguinte, sabe Dia das Mães? Ela era mãe. Na sexta-feira do Dia das Mães, quando ela foi embora, porque geralmente é assim, ó, quem é mais novo não sabe, né? Já passei, eu literalmente não passei eu como pessoa, mas como eu recebo muita gente no escritório, eu tenho várias situações. Professora, ela entrou como trabalhista? Não, ela recebeu o valor, não entrou, até porque, tipo assim, né? Tem amizade com todos ali, não seria o caso. Mas o que aconteceu foi o seguinte, na sexta-feira, ela terminou o expediente, sexta-feira, véspera, Dia das Mães, ela ia recém comemorar o Dia das Mães, eu pedi para ela segurar um pouco, né, eu falei assim, olha, tá vindo aqui para nossa região, né, espera um pouquinho, mas ela já tinha comprado, já comprou carro, ela tinha feito demônio, já tava, né, pô, tinha ganhado um carro legal, chegou na sexta-feira, Dia das Mães, quando ela já estava assim, pisando para fora da empresa, aí uma pessoa contratada como administrador falou, ops, vem cá, preciso falar contigo um pouquinho. Olha, quero te dizer o seguinte, agradeço muito, você é uma pessoa muito bacana, muito especial, certo? A gente vai pagar todos os seus valores, mas não precisa mais retornar não, tá bom? Sexta-feira, Dia das Mães, feliz Dia das Mães para ti no domingo com teu filho, né? E até logo, tá? Isso já havia acontecido algumas vezes, né? Aconteceu com um amigo meu, que o cara ficou muito bravo, o cara ficou demônio, que o gerente comercial bateu no vidro do carro dele e falou assim, ó, eu sei que é véspera de Páscoa, mas tu não precisa mais vir aqui, segunda-feira não aparece mais. Aí esse cara ficou demônio e ele falou assim, eu vou processar a empresa, vou processar... Aí o cara falou um monte. Eu, numa outra situação, quis colocar ele no comercial de uma outra construtora, e daí ele falou assim, Rafael, eu não tenho como chamar essa pessoa, que eu sei que me disse que é competente, tem um baita resultado, só que ele chegou para uma outra empresa do grupo nosso, e ele falou que ele ia processar todo mundo, eu não tenho como colocar ele dentro. Conversei com o cara e falei, ó, cara,
Aí ele falou, eu não me aguentei, eu fiquei véspera de Páscoa, eu fiquei o demônio lá e realmente eu falei. E eu falei que eu ia processar a empresa, que eu não ia processar o gerente, que o gerente era um pangaré. E pangaré não processava, ele falou, né? Aí não deu certo, né? Infelizmente. Mas assim, tudo isso eu estou comentando para que vocês entendam o quanto a sanção social ou a integração tem uma influência muito maior. Por que eu estou falando isso para vocês, administradores? Né? Não estou falando para o cara ficar atento quando for véspera de feriado, nem nada disso, né? Não é por causa disso. Mas eu quero que cada um de vocês tenham noção assim, eu tenho o que eu planejei. Só que ao mesmo tempo, na hora que eu for escolher para quem eu vou nomear gerente, eu tenho que ter ciência que assim, ou eu tenho o cara do meu lado, aquele que eu não vou nomear, que é o analista, né? Ou nomeio ele, dependendo da situação, pode chegar numa situação de algum dilema, que você vai dizer, o cara não está preparado. Só que se eu não trabalhar o meio de campo, eu posso explodir a minha equipe inteira. Por quê? Porque vai ficar todo mundo do lado daquele analista, não vai entender a situação e eu vou ficar numa situação bem caótica, né? Eu entendo que a empresa de vocês, digamos, se você é o empresário, que você é o dono da empresa, só que em alguns momentos o emocional da turma lá pega fogo e o cara dá uma alienada lá, dá uma loucura lá que é capaz do cara perder emprego por causa do amigo, porque o amigo não foi nomeado e vai todo mundo, né? Vai todo mundo embora, beleza? Então, aqui o que a escola trouxe? A figura de que os grupos informais também, né, deve ser dada uma atenção aos grupos informais. Né, a respeito, né, das relações humanas, a preocupação com as relações humanas, importância do conteúdo do cargo, né, o quanto o cargo também tem uma certa importância, e a ênfase nos aspectos emocionais. Quero comentar também o seguinte, com base nessa escola, você vai buscar, né, recompensas ou algumas coisas de forma coletiva. Então você vai entender assim, olha, vamos melhorar uma situação para todos, ou se atingir um tal resultado, a gente dá uma outra recompensa, mas pensando no grande grupo, certo? Pensando no grande grupo, tipo assim, se a gente tiver uma produtividade de tanto, a gente faz um evento e todo mundo sai ganhando. Ou se a gente tiver uma produtividade de tanto, todo mundo vai ganhar um bônus de tal situação, né? Pode ser um bônus financeiro, ou pode ser um bônus com algo, uma viagem para todo mundo, algum outro critério seja utilizado, beleza? Ou até uma melhoria ali do ambiente de trabalho, né? Deixa eu só passar para cá. Ok. Então algumas ideias aqui, lendo mais, Delton Maio. Trabalho só tem sentido enquanto existe uma atividade grupal. As recompensas e sanções do grupo social, eles têm maior influência do que as provenientes da estrutura formal, foi o que a gente comentou, e a maior especialização do trabalho, que a princípio parecia ser bom, né? Ela pode conduzir a uma monotonia e não a eficiência. Então, assim, que nem a ideia do tempos modernos, né? Que às vezes o cara pensa, eu fiz tudo bem planejado e no final aquela monotonia, fadiga e tudo mais acaba prejudicando muito mais, né, do que trazendo benefícios. Ou deve ser repensado. Entre uma e outra, entre, né, a clássica da administração e as relações humanas, a gente vê assim, que o foco sai da tarefa e ele passa a ir para as pessoas, sai da eficiência e ele passa a ser a cooperação, surge com as conclusões da experiência de Haldor em uma fábrica que evidenciou através da pesquisa que, então aqui tem as conclusões, né? O nível de produção é resultante da integração social, que existem sim grupos informais, e esses grupos informais eles têm poder, né? Eles têm lá a liderança. Então, por exemplo, o cara vai lá, porque nenhum dono de empresa diz assim, eu vou fazer determinada forma e o pessoal vai entrar em greve. Não, né? Mas você tem os grupos informais, né? O grupo informal tem um líder, que não necessariamente é seu líder, porque
O seu gerente jamais ia dizer, pessoal, vamos fazer greve, certo? Mas você tem alguém lá que vai dizer assim, olha, desse jeito que tá, não tá legal não. Então, eu acho que o ideal é a gente fazer uma operação tartaruga, né? Ninguém anda, ninguém faz muita coisa. Aliás, já que a gente puxou o assunto greve, vou aproveitar e comentar o seguinte, né? Com pandemia, com século XXI, com negócio de política e tudo mais, eu acho que cada vez mais cada um de nós começou a perceber o quanto a gente é utilizado como massa de manobra para muitas coisas, né? E às vezes, em alguns momentos, você pensa assim, agora eu vou mudar o mundo, né? Vou lá para a rua. Aí o cara fala, agora deu certo. Aí o cara fala, putz, não deu certo ainda porque a pessoa não tem autonomia ou não vai, e assim vai acontecendo. No banco, né, o que acontece? Como eu trabalhei no banco, né? O banco privado não faz greve. O cara não é maluco, né? Ele faz, na verdade, mas geralmente as cabeças rolam, né? O cara diz assim, olha, eu gostei muito do seu desempenho, mas infelizmente o banco vai ser obrigado a despedir. O cara fala, mas o banco privado aqui nunca deu tanto lucro. Mas enfim, vou ter que mandar você embora, né? Manda o que é grevista lá embora. E os níveis mais altos também ninguém é bobo, né? O cara que assumiu um cargo legal, ele também, por quê? Porque ele está representando a instituição. Então, o que os bancos fazem? O que os sindicatos fazem, né? Não estou falando por mal, estou só fazendo uma constatação, né? O banco vai buscar o quê? Aquele funcionário, o peão, né, que é o escriturário, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, para ficar lá na frente do banco, que nem um bobão lá, para dizer, olha, a gente quer melhores salários, a gente quer não sei o quê, né? Enquanto seu superior está lá dentro da agência trabalhando por causa dos clientes, né? Conto isso porque, assim, passei por situação já na época do banco fazer greve, e eu me lembro, né, da situação que era assim, ó, poxa, eu busquei um cliente que era um cliente bem legal, um cliente top. Aí ele falou assim, poxa, Rafael, que merda, desculpa a palavra, né? Que situação do banco, né? O banco fazer greve, preciso movimentar minha conta, né? Se você, tipo assim, não eu, né? Mas tipo assim, se o funcionário não está satisfeito, cara, que peça para sair, né? Eu entendo cada um, entendo a situação, entendo toda a lógica, né? Inclusive, eu até fiz parte do sindicato como sendo nomeado do banco. O banco que me nomeou para fazer parte, né? Tem que ter os membros do sindicato, desculpa, da CIPA. Da CIPA, que era membro, não sei o quê, era da CIPA. Aí tá. O que acontece? Na verdade, por mais que a gente veja o que tenha, né, o interesse e tudo mais, cara, não sei, né? Eu sou um pouco triste com o sindicato, não por causa de nada especificamente, sim, mas porque vi que algumas reformas da Previdência aconteceram e o sindicato não se mexeu quando mais deveria, né? Então enfim, vamos adiante que essa parte do sindicato deixa quieto. Ó, a existência dos grupos informais. 3. Os elementos emocionais não planejados do comportamento humano devem ser avaliados. E 4. O ser humano é motivado pela necessidade de estar junto, de pertencer, né? De ser reconhecido, de receber adequada comunicação. Então a gente vê o quê? Um enfoque muito maior, né, na questão do ser humano, que antes na outra escola não tinha. Se a gente fizer um apanhado, né, tudo que a gente foi vendo, a gente vai dar um enfoque, claro que todo o planejamento, toda a estrutura, mas lembrando que a gente está lidando com pessoas, ok? Visão, as falhas dessa escola. Visão inadequada dos problemas de relações industriais, parcialidade nas conclusões, concepção ingênua e romântica do operário. O que acontece? Aqui, nessa escola, tem o pró e o contra, né? O bom da escola é que ela viu que o ser humano, o cara pode te sabotar, né? Só que, ao mesmo tempo, não dá para considerar como se o operário fosse, assim, tipo a ideia aqui de ingenuidade, né? Tipo assim, como se ele fosse, assim, em tudo, o mais fraco e tudo mais, né? E também não dá para tentar buscar tudo
né? Tipo, como é que eu posso fazer para melhor te agradar? Como é que eu posso fazer? E esquecer que é um negócio. Com o mundo globalizado, a gente vê o seguinte, que aí vocês são estudantes do curso de administração, certo? Aí vocês também têm que me auxiliar para a gente ter uma resposta em relação a isso. Se você quiser, né? Não estou defendendo nenhum lado nem o outro, tá? Até por isso que daí eu sou profissional liberal, toco no meu negócio, ganho meu dinheiro e acabou, né? Mas assim, ó, o que acontece? O que acontece? Se você pegar um empregador e ele decidir que ele vai fazer tudo do bom e do melhor, tudo não sei o quê, tudo não sei o quê, não sei o quê, e ele for no mercado, ele estiver concorrendo por preço, se ele criar um produto diferenciado e tudo mais, ele gera valor, ele consegue dar qualidade. É essa empresa que eu quero que vocês, se vocês vão trabalhar para alguém, vocês trabalhem, né? Tipo assim, ó, o pessoal gosta de falar muito da Apple e coisa e tal. Então o cara faz um negócio revolucionário, que ninguém faz igual e tudo mais. Se o cara disser assim, ó, vamos ter uma qualidade de vida, todo mundo vai ter. Agora, se o cara decidir montar um negócio que concorra com o preço, com os demais, e ele tiver salários mais altos, decidir que ele vai dar tudo de bom e de melhor, ele vai ter custos maiores, vem um concorrente lá, joga o preço mais baixo, ele não consegue competir e quebrou. Então, assim, se pensar por essa forma, é melhor você ter o seu trabalho, ter a sua empresa e o negócio crescer, do que você pagar super bem e não ter mais um negócio. Tá? É mais ou menos essa a ideia. Então, assim, como é que eu posso fazer? Daí o cara quer fazer tudo de melhor, quer ajudar ao máximo, só que não resolve os problemas, né? Vamos tentar apaziguar, vamos tentar melhorar a integração social, né? Não dá nem para ser de dar com chicote no funcionário, mas também não dá para também dizer, vamos agora sentar, fazer uma roda e vamos conversar aqui para a gente resolver as diferenças. O que vocês acham? Ou eu estou doido? Posso estar também, né? Ninguém falou nada, então estou no caminho certo. Senhores, aí nós vamos para uma outra escola, que é a escola comportamental. Qual que é a lógica aqui, né? Da escola, acho que está sendo de posição, né? A gente vai para uma escola que é a escola comportamental, que ela vai ter um outro enfoque além das relações humanas, né? Quem que é o autor da escola comportamental, que vocês lembram? É o da pirâmide. Quem que é que vocês conhecem da pirâmide? Maslow, isso mesmo, Abraham Maslow, tá? Então, você tem na imagem aqui mais adiante. Abraham Maslow, né? Então, o nome importante dessa abordagem é o psicólogo americano Abraham Maslow, especialista em motivação humana, de 1908 a 1970. Então, a escola comportamental pode ser resumida nos seguintes pontos. Ela vem como uma oposição à escola das relações humanas, né, e à escola clássica. A teoria comportamental ela é um desdobramento da teoria das relações humanas. A teoria comportamental rejeita as concepções ingênuas e românticas das relações humanas e a comportamental ela critica severamente a escola clássica, porque ela diz que a clássica é uma visão mecânica, simplesmente, né, autoridade formal, e princípios gerais de administração. E, ao mesmo tempo, fundamenta-se no comportamento individual. Não é por outra razão. Uma das temas-chave é a motivação. O que o Abraham Maslow vai falar aqui em oposição à teoria das relações humanas? Quando a gente está falando da teoria das relações humanas, a gente está sempre pensando no grupo, integração social entre o grupo, recompensas para todos. Só que o que motiva as pessoas, já que a gente fala tema-chave aqui, motivação, o que motiva as pessoas não são as mesmas coisas. Então, assim, você tem várias pessoas dentro da organização. Talvez, né, ou muito provavelmente, para aquela pessoa que ganha um salário mínimo e meio ou 2 salários mínimos, se você der um bônus financeiro para ele, né, que seja, digamos, vou dar um salário, mais R$1.100 a mais. Meu Deus, o cara vai ficar feliz da vida. Né? Ou se você fala assim, olha, vou dar R$1.100 a mais se você vier trabalhar aqui no final de semana. O cara vem. O cara ganha 2 no mês, ele ganha mais 1, ele vem.
Agora, se essa for a mesma lógica, né? Pode ser até em proporção, na mesma proporção, mas valores diferentes. Se for para um gerente que tem uma remuneração bem legal, ele vai dizer assim, olha, você me desculpe, mas assim, ó, final de semana para mim é sagrado com a minha família. Aquela diferença de valor, né, não é tão importante quanto para o outro. Em alguns casos, o que vai motivar a pessoa não é o salário em si, né? Em alguma situação é uma questão até de status. Então, assim, às vezes a pessoa trabalha no local e ele diz assim, poxa, o que eu queria era ter assim um cargo que me desse um reconhecimento, ser reconhecido, né? Aí vocês, a gente está conversando, vocês já estão pensando na questão justamente da pirâmide de Maslow, né? Então, aqui ele vai falar de Maslow e McGregor, mas eu quero mostrar aqui a pirâmide. Ó, vocês devem lembrar da pirâmide, né? Ele vai trazer lá na base as necessidades fisiológicas, né? Logo acima, necessidades de segurança, necessidades sociais ou de aceitação, de estímulo e status e de autorrealização. Eu sempre gosto de pensar aqui da seguinte forma. Pensem, né, pense em alguma pessoa específica, enfim, bem conhecido, e o cara está trabalhando, tem uma remuneração legal, tem lá uma reserva lá de 1 ou 2 meses, e acontece alguma situação que a empresa não tem mais continuidade, ele vai ter que buscar uma nova oportunidade do mercado de trabalho, certo? Aí o pessoal está super satisfeito e pensa assim, não, tem uma reserva de 2 meses, né? Vou receber meu seguro-desemprego, então eu vou ver com calma um lugar para mim trabalhar. Eu só vou aceitar uma oportunidade de trabalho que me pague a mesma coisa ou mais e que seja no mesmo nível ou no nível melhor, beleza? Se, digamos que o mercado não esteja muito bem, ele não consiga uma recolocação rápida, as coisas começam a apertar, até que chega num patamar que as contas venham, que o cara não consegue mais manter e tudo mais. Estou comentando tudo isso porque eu estou querendo pensar e chegar na situação onde a pessoa está na necessidade mais lá embaixo, que são, né, o cara chega num patamar que no começo ele dizia o seguinte, olha, eu só aceito uma oportunidade se for, ele começa a botar condições. Chega num patamar que o cara fala assim, pelo amor de Deus, eu preciso de uma oportunidade de trabalho que me dê o que comer para que eu tenha como dar de comida para mim e para minha família, né? E que eu consiga comprar lá uma roupinha, né? Meus filhos têm que estudar, precisa comprar um caderno, são as necessidades mais básicas, as necessidades fisiológicas, certo? Para essa pessoa que está aqui na base da pirâmide, que a gente estava conversando, lembra que a gente falou? Ah, se o pessoal virar a cara, se o cara for numa festa e ninguém falar com ele, esse cara não dá a mínima se ninguém falar com ele, porque ele precisa muito do emprego. Como ele precisa muito do emprego, faça chuva, faça sol, faça trovoada, o cara tá lá com sangue nos olhos, beleza? Beleza, ele está trabalhando, está ganhando dinheirinho, aí ele começa a acender. Aí, é claro que o cara não está de um para o outro, né? A gente vai ver, tem estudos que trazem quanto que é o percentual aqui de realização para cada um deles e tudo mais, então o pessoal vai ter um pouco para cada ali, não é? Tipo, ele não vai enchendo como se fosse encher um copo de água aqui, né? Então ele vai ter vários percentuais. Tem uma pesquisa bem interessante no material tem uma questão de concurso que ela traz esses percentuais, bem legal. Mas se a gente pegar o nosso exemplo que eu trouxe, assim, o pesadão, assim, que o cara chegou no máximo ali das necessidades básicas que não eram atendidas, ele chega num patamar que o próximo ponto é o seguinte, a necessidade de segurança. O que é necessidade de segurança? O cara está trabalhando, está ganhando salário, está conseguindo pagar, está conseguindo comprar comida, só que o cara está preocupado que talvez essa empresa... Tipo, quando o cara consegue um emprego, o cara dane-se o que a empresa faz, dane-se se a empresa... Tipo, é aquela questão do imediato, beleza? Mas adiante o cara fala assim, tá, mas essa empresa aqui eu acho que não tá legal, eu acho que daqui a pouco vai que essa empresa quebra, essa empresa no longo prazo não vai conseguir, daqui a pouco eu não consigo comprar minha casa, não tem... É a questão da necessidade de segurança. Então, assim, ó, necessidades fisiológicas foram atendidas, ele vai buscar um local que lhe dê
uma certa estabilidade, uma certa segurança. Em seguida, necessidades sociais ou de aceitação. Então, a pessoa está trabalhando, está remunerada, mas ele quer, né, a pessoa tem interesse, tem um ambiente de trabalho bom, um clima agradável, um clima onde, né, não sei se vocês conhecem alguém, mas às vezes o cara fala, puxa, eu trabalho numa empresa, mas nunca tem evento, nunca tem nada, eu queria uma empresa assim que fosse, puxa, que tivesse algo a mais, que tivesse sei lá, que a gente tivesse a oportunidade de maior convívio, né, as necessidades sociais fossem atendidas. O próximo na pirâmide é as necessidades de status. Tem um profissional que ele tinha um programa, tipo desses realities, que ele contava que ele trabalhava muito a questão do status, e ele cada vez lhe dava o nome de um cargo diferente para os funcionários. Ele disse assim, eu nunca aumentei o salário, mas eu deixava eles assim, criavam os nomes para os cargos, eles iam cada vez agregando cargos melhores e maiores, que era justamente a questão de status. Então, às vezes você tem pessoas que com o passar do tempo, o cara fala assim, poxa, eu trabalho lá na empresa, mas eu acho assim que eu não sei assim, eu não chego assim num local, ou quando eu vou num evento que eu estou representando a empresa, eu não acho que aquele cargo é legal. Às vezes o cara tinha até vontade de dizer assim, olha, eu até podia ganhar um pouquinho menos, mas que fosse um cargo assim, tipo um diretor, alguma coisa do que eu faço. E por fim, é a necessidade de autorrealização, que é a necessidade da pessoa se sentir útil com o que ele faz e se sentir realizado, né? Então, a gente tem casos de pessoas que trabalharam muitos anos numa determinada empresa, chega num patamar lá de 30 anos, às vezes nem chegou no tempo de aposentadoria nem nada, mas o cara fala, cara, não aguento mais isso que eu estou fazendo, estou ganhando super bem, tenho a minha casa, tenho família, sou muito benquisto, tenho status e tudo mais, mas eu não me sinto realizado com o que eu faço, né? Em alguns casos o cara pede para sair, em outros o cara tira um ano sabático, ou 2 anos sabáticos, né, para fazer alguma coisa e se sente realizado, ou você pega tipo lá o Bill Gates e o cara fala assim, vou sair do comando ali da empresa, da Microsoft, e vou fazer algo ali para ajudar as pessoas lá na África e coisa e tal, né? Há controvérsia sobre o assunto, mas digamos que ele fez, né, que faz toda uma questão de filantropia lá, aquele Bill e Melinda Gates, né? Legal. Senhores, quero fazer, a gente foi conversando bastante, e a gente apresentou ali as teorias das escolas, né? A gente foi avançando um pouquinho no horário. Eu penso o seguinte, eu vou tirar um pouco a apresentação aqui de vocês e eu quero trazer algumas questões só para a gente fazer uma análise do que a gente viu até aqui. Na semana que vem a gente continua, na semana que vem a gente já acaba toda essa ideia de revisão de organização, tá? Na semana que vem a gente conclui, mas eu quero aproveitar para a gente fazer algumas questões e dar uma praticada. Quero só ver aqui para está aparecendo. E eu vou ir para eles aqui, já não aparece mais. Eu vou só passar para frente. Tudo bem com vocês? Vou tirar aqui. Está aparecendo, e aqui vou botar no slide aqui. Senhores, vou fazer algumas perguntas, daí a gente vai ver algumas, né? O que já não for do nosso assunto, a gente daí já fica para um próximo encontro. Daí não vou adiante, mas só para a gente finalizar com alguns exemplos, tá? Deixa eu ver se está aparecendo legal para vocês. Imagino que sim. Vou puxar aqui para o chat. Beleza. Então assim, quando eu recebi a oportunidade de lecionar a disciplina de organização, sistemas e métodos na instituição, na Uniavan, na época era Avantes, eu perguntei para alguns colegas que eram amigos do curso de graduação o que eles lembravam da disciplina de OSM.
A disciplina de OSM, um amigo meu me lembrou assim, falou, Rafael, o professor vinha com uns slides não, o professor vinha com umas transparências, mas eu não me lembro de nada. Aí o outro amigo falou, Rafael, também não, era da mesma turma, né, ninguém lembrava nada do professor. Aí eu pensei, não, vou cuidar, porque eu quero ver, né, porque eu sei que esse assunto é importante, interessante. Então, por isso que eu fui cada vez trazendo as questões de concurso, porque o cara fala assim, cara, não é que eles perguntam mesmo, né? E daí a gente vê o que é perguntado, de que forma, já é uma forma de praticar para fazer as provas, e também se alguém pensar em fazer um concurso, alguma coisa nesse sentido, também já está alinhado, né? Então, assim, ó, acho que eu vou ficar aqui sentadinho, pode ser? Só para a gente conseguir ficar melhor para mim ler também. Ó, diz assim, ó, os princípios de baixos custos de produção, melhor produtividade, aplicação de métodos científicos, métodos científicos, na determinação da melhor forma de se executar as tarefas de seleção científica dos trabalhadores, para que posteriormente sejam treinados, educados e desenvolvidos para melhor executar seus trabalhos, dentre outros, são atributos de... Senhores, é claro que aqui, quando o cara vai fazer um concurso, já passou um tempo e o cara não está com conteúdo fresquinho, né? Mas assim, ó, aqui ele traz algumas opções. Henry Fayol, que a gente conversou, Frederick Taylor, que a gente conversou, Max Weber, a gente acabou não falando tanto, mas ele também é uma das teorias, mas não é aqui, né? Não é a resposta para essa. Peter Drucker, vocês devem ter tido com o professor que vai tratar a respeito de marketing, provavelmente. Já ouviram? E Jack Welch, também é o nome de uma pessoa conhecida. Jack Welch era o presidente da General Electric nos anos 90 para os anos 2000. Ele escreveu vários livros, né, falando a respeito da General Electric, algumas estratégias que eles fizeram. Então, o cara se tornou muito conhecido, né, como presidente ou CEO, né, da General Electric, tá? Então, assim, senhores, isso aqui é um concurso, Porto de Santos, cargo administrador, e quero também saber se a pessoa sabe administração. Quem que vai aplicar métodos científicos? Lembra que a gente falou administração clássica, administração científica? Então, científico é o... Isso, e o Felipe também. Frederick Taylor, muito bem. Próxima. Próxima. A partir de várias experiências executadas em 1927 e 1933 e lideradas por um grupo de pesquisadores da Harvard, na Western Electric Company, é a experiência de Haldon, tá? Essa aqui é a experiência de Haldon. É Harvard, o período, e fala que é da Western Electric, é a coisa. Uma nova e importante abordagem tem início na teoria da administração. Então, a administração científica? Não. Teoria das restrições? Não. Essa aqui, então, a gente já sabe, é a abordagem das relações humanas. Eu não me lembro se está nesse material aqui, mas tem outras perguntas que ele fala, e ele pergunta qual que é, né? Qual que é, digamos, ele vai invertendo, e daí a gente vai trabalhando em várias situações diferentes. Quanto à abordagem comportamental, vocês estão vendo que é um concurso só. Quanto à abordagem comportamental, é correto dizer que devem ser enfatizados os padrões de liderança autoritários ao invés de democráticos. Autoritários é tipo o cara dizer assim, é assim, tá acabado, quem manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, assim, abordagem, teoria comportamental, que nem a gente acabou de falar a respeito de motivação, não é isso. Essa questão aqui, eu já vi assim, que às vezes a pessoa tem um pouco de dúvida na hora de responder. Eu já vi situações, né, que a pessoa não entende uma palavra. Aí ele fala assim, não entendi qual que significava isso aqui. Essa pessoa nunca tinha visto. Os grupos informais de trabalho têm importante papel na determinação das atitudes e desempenho dos trabalhadores. Tem cara de ser isso aqui. Falou de grupo informal, ele tem papel, tá? Vamos ver. Tá? Vamos ver o que diz assim. A satisfação dos trabalhadores não tem satisfação direta com maior produtividade. Não, né?
A diferença é que a comportamental ela vai trabalhar a motivação de cada um dos indivíduos, por isso que a gente viu lá a teoria, né, da hierarquia das necessidades e a pirâmide. Então, da relações humanas para comportamental é que ela vai pensar no indivíduo e não no grupo, mas sim, a satisfação vai mexer na produtividade. Por isso que você vai trabalhar de forma para melhorar a satisfação. Eu esqueci de comentar algo extremamente importante. Com base na teoria comportamental, você vai entender o seguinte, que na hora de você criar as premiações para melhorar a satisfação, a ideia é que você faça distinções. Então, assim, talvez para aquele é um cargo, não é aumentar mais o salário. Talvez para o outro é aumentar o salário. Talvez, né, para cada um, as necessidades que precisam ser atendidas são diferentes. E a forma de você motivar vai ser diferente. Então, não sei se pode ser, mas quando eu penso no Skinner é a questão do rato, que daí, dependendo, tu vai não reforçar, que às vezes você, tipo assim, você quer que alguém não faça alguma coisa, daí você não faz o estímulo lá para que a pessoa não faça. É tipo criança, quando a criança chora, daí o pai vai lá e se desespera, e daí você fala assim, não, tem que fazer um outro tipo de comportamento para que ele saiba que ele não vai ter uma recompensa se ele fizer isso. Acho que é isso, né? Mas bem legal, ó, o que o Felipe falou ali de Skinner é bem interessante, né? Vale a pena dar uma olhadinha lá no material, lá sobre Skinner, Pavlov, coisa e tal, que vocês tiveram nas aulas de psicologia. Sim, fundamentos de gestão também. Fundamentos de gestão também. Tá? Que nem eu falei, aqui a gente vai fazer um resumão, mas é bem legal para o cara, quem que era o Skinner, e coisa tá para dar uma pesquisada. Beleza, então, a B a gente viu que tinha tudo cara de a ver, né? A C a gente viu que não. A letra E diz, é exigido do perfil gerencial que tenha mais habilidades técnicas do que sociais. Não, né? Não na comportamental. E letra E, o comportamento adequado deve ser estimulado por meio de coação. Coagir é tipo, é pressionar, é quase você ameaçar, tipo, tem que fazer assim, não sei o quê, tá? Não é a ideia, essa é a motivação. Então, que nem a Candice disse, né? Acho que a Candice tem isso para uma outra resposta, não sei. Resposta é a letra B, tá? Resposta é a letra B. Próxima questão, essa aqui, vale para essa também. Essa aqui era a que eu tinha comentado com vocês, que ela é do mesmo concurso do Porto de Santos, e ela traz ali o percentual, e diz assim, Abraham Maslow é considerado um dos principais teóricos da motivação. De acordo com esse autor, em média, o índice de satisfação de uma pessoa é de 85% no caso das necessidades fisiológicas, 70% no caso de segurança, 50% nas sociais, 40% nas estima e 10% no caso de autorrealização. No caso da autorrealização, repeti a mesma coisa. Qual teoria é representativa do pensamento desse autor? Né? Então, eu acabei comentando agora novamente, né? Essa teoria do Abraham Maslow é a teoria da hierarquia das necessidades. Resposta, letra A. Deixa eu ver qual que é a próxima. Esse aqui já é um pouco mais adiante. Beleza, vamos fazer assim, Eu vou até essa questão aqui hoje que a gente conversou. Semana que vem a gente continua e depois eu tenho questões também, algumas outras questões de outros concursos também, tá? Para a gente dar uma trabalhada. Mas vocês viram, por exemplo, né? Aqui é um concurso para administrador. Tem cargo também para a função de Organização, Sistemas e Métodos. O que eu quero dizer para vocês é assim, a gente vai falar também num outro encontro a respeito de quem que é o profissional de organização, sistemas e métodos. Mas hoje em dia essa figura é o papel do profissional de administração, porque o administrador tem toda essa noção e ele como gestor, como administrador, assume a função, né, de organização, sistemas e métodos. Então, não necessariamente a gente vê assim, um cargo para profissional de OSM. Ele vai dizer assim, preciso de um administrador que melhor organize meus processos, melhore o desempenho da minha empresa, racionalize os processos, aumente a lucratividade, beleza? Senhores, quero agradecer bastante a presença de vocês, eu vou parar a gravação e vou fazer a chamada, que falaram tanto a respeito de chamada, vou fazer a chamada rapidinho, tá bom?
Só um pouquinho.